Pode-se falar da boa saúde mental de Van Gogh, que em toda a sua vida apenas assou uma das mãos e em outra ocasião limitou-se a cortar a orelha esquerda, num mundo que diariamente come vagina assada ao molho verde e sexo de flagelado recém-nascido triturado assim que sai do ventre materno. Isso não são imagens, mas sim um fato abundante e cotidianamente repetido. E é assim que a vida atual, por mais delirante que possa parecer essa afirmação, mantém sua velha atmosfera de depravação, anarquia, desordem, delírio, perturbação, loucura crônica, anomalia psíquica, proposital desonestidade, notória hipocrisia e absoluto desprezo por tudo que tem uma linhagem. É uma ordem inteiramente baseada no cumprimento de uma primitiva injustiça. Em suma, crime organizado. E isso vai mal porque a consciência enferma nesse momento, ela não demonstra nenhuma vontade de se recuperar de sua enfermidade. Por isso uma sociedade infecta inventou a psiquiatria para defender-se das investigações feitas por alguns espíritos brilhantes cujas faculdades de adivinhação a incomodavam. Gerard Nerval não estava louco, mas o acusaram de estar louco para desacreditar certas revelações fundamentais que estava em via de fazer. E além de acusá-lo, certa noite, golpearam-no sua cabeça, golpearam-no fisicamente para que esquecesse os fatos monstruosos que ia revelar e que por causa desse golpe passaram do plano mental para o plano supranatural. Não, Van Gogh não estava louco, mas suas telas eram jorros de substância incendiária, bombas atômicas cujo ângulo de visão, ao contrário de toda pintura com prestígio na época, teria sido capaz de perturbar o conformismo espectral da burguesia do Segundo Império, pois a pintura de Van Gogh ataca não um determinado conformismo dos costumes, mas das instituições e até a natureza exterior. E até a natureza exterior, oh, que beleza de imagem! E até a natureza exterior com seus climas, suas marés e tormentas equinociais, não pode manter mais a mesma gravitação depois da passagem de Van Gogh pela Terra. Tanto mais razão para, no plano social, as instituições se decomporem e a medicina parecer um hediondo cadáver que declara louco a Van Gogh. Diante da lucidez ativa de Van Gogh, a psiquiatria nada mais é que um antro de gorilas obcecados e perseguidos e que só dispõe de uma ridícula terminologia para aplacar os mais espantosos estados da angústia e asfixia humana, uma terminologia digna de seus cérebros tarados. Com efeito, não existe psiquiatra que não seja um erotômano declarado e não creia em exceções à regra. O que é um autêntico louco? É um homem que preferiu ficar louco no sentido socialmente aceito, em vez de trair uma determinada ideia superior da honra humana. Assim a sociedade mandou estrangular nos seus manicômios todos aqueles de quem queria desembaraçar-se ou defender-se porque se recusavam em ser seus cúmplices em algumas imensas sujeiras. Pois o louco é o homem que a sociedade não quer ouvir
e que é impedido de enunciar certas verdades intoleráveis. Nesse caso, a reclusão não é a única arma e a conspiração dos homens tem outros meios para triunfar sobre as verdades que deseja esmagar. Além dos feitiços menores dos bruxos de aldeia, há as grandes sessões de enfeitiçamento global das quais participa periodicamente a consciência em pânico. Assim, por ocasião de uma guerra, de uma revolução, de um transtorno social ainda latente, de uma epidemia, a consciência coletiva é interrogada e se questiona para emitir um julgamento. Essa consciência também pode ser provocada e despertada por certos casos individuais particularmente flagrantes. Assim foi que houve feitiços coletivos nos casos de Baudelaire, Edgar Allan Poe, Gerard Nerval, Nietzsche, Kierkegaard, Hölderlin, Coleridge e também no caso de Van Gogh. Podem ser feitos durante o dia, mas geralmente são realizados à noite. Então, estranhas forças são despertadas e levadas à abóbada celeste, a essa espécie de cúpula sombria que sobre a respiração dos homens constitui a venenosa hostilidade do espírito maligno da maioria das pessoas. É assim também que poucas pessoas lúcidas e de boa vontade que se debatem sobre a terra já se viram em certas horas da noite ou do dia tragadas pela profundeza de autênticos pesadelos em vigília e rodeadas por uma poderosa sucção, pela poderosa opressão tentacular de uma espécie de magia cívica que logo será vista aparecendo nos costumes de modo mais manifesto. Diante dessa sordidez unânime, que de um lado se baseia no sexo e do outro na missa e outros ritos psíquicos, não há delírio em passear à noite com um chapéu coroado por 12 velas para pintar uma paisagem natural. Pois, como bem assinalou o ator Roger Blin, como faria Van Gogh para iluminar-se? Quanto à mão assada, trata-se de heroísmo puro e simples. Quanto à orelha cortada, pura lógica direta. E repito, um mundo que cada vez mais, noite e dia, come o incomível para fazer sua maléfica vontade de alcançar seus objetivos, não tem outra alternativa nessa questão senão calar a boca.